Eu vou te fazer uma pergunta e presta atenção em cada palavra que eu escolhi para estar nessa pergunta, porque cada palavra é intencional. Vamos lá? Que tipo de líder você decide ser? Sim, é uma questão de decisão. Liderar não é fácil. Liderança acontece a partir de um processo. Liderança só acontece quando estamos em contato com outro ser humano, com a nossa equipe, o que torna o nosso papel muito mais complexo. E, na maior parte das vezes, você vai enfrentar desafios. Na maior parte dos dias, você vai ter dificuldades pelo caminho. Você não vai acordar disposto todos os dias. Você não vai acordar com a sua melhor motivação todos os dias. Mas e aí? Você vai deixar que a sua liderança seja refém de todas essas questões? Você vai deixar que o cenário externo, que o mundo, que os imprevistos, que os problemas, que a sua equipe controlem e comandem que tipo de líder você vai ser? É uma questão de decisão. Pare e pensa comigo uma coisa rapidinho. Quantos professores você já teve ao longo da sua vida? Imagino que uns 100, 200 pelo menos, né? De quantos professores você se lembra? Eu aposto que você lembrou aí dos 2, 3 que você mais gostava e também dos 2, 3 que você mais odiava, não é? Porque a gente marca. Se a gente gosta ou se a gente não gosta, é isso que marca e impacta a gente. E quando você está atuando como líder, quando você está na posição de líder, você inevitavelmente está deixando uma marca na vida das pessoas da sua equipe. Você está automaticamente participando daquelas histórias de vida. E como você quer ser lembrado? Como você decide ser lembrado? É uma questão de decisão. O seu legado, as histórias que as pessoas contam sobre você vão surgir a partir do dia após dia. A partir de cada contato, de cada interação, de cada palavra, de cada relacionamento que você, de cada momento que você tiver em relacionamento, aliás, com essas pessoas. Então, o seu legado começa pela sua decisão. Como você quer ser lembrado? Você age de acordo com esse legado que você quer construir todos os dias? Você precisa ser intencional na sua comunicação, no seu relacionamento com a sua equipe e sempre se lembrar que um dos principais papéis do líder é ajudar, é impulsionar, é direcionar o desenvolvimento de outro ser humano, é inspirar esse outro ser humano a ser cada vez melhor. Então, cada vez que você está ali numa interação com algum membro da sua equipe, com todos os membros da sua equipe ao mesmo tempo, você tem uma oportunidade de ajudar, de impactar positivamente a sua equipe. Carregue isso com você, leve isso com você. E de novo, eu sei que não é fácil, eu sei que tem dias que a gente se desespera e a gente só quer não falar com ninguém, mandar todo mundo para aquele lugar, né? Por isso que é uma questão de decisão. Mesmo nos dias difíceis, você precisa decidir dia após dia que tipo de líder você vai ser. E você vai ser o tipo de líder que você decidir por você. Porque é esse profissional que você quer ser, é essa história que você quer ter orgulho de contar lá na frente, é esse líder, é essa atuação que você quer ter na vida de todos que passarem pela sua equipe. Combinado? Então eu te convido a parar um minuto que seja agora e tomar essa decisão, não deixar mais a sua liderança ser conduzida por agentes externos, por situações aí do acaso. Tem dia que dá tudo certo, você é o bom líder. Tem dia que dá tudo errado, você perde a cabeça. Não, chega. Chega disso. Somos seres humanos, somos todos vulneráveis a isso, mas também temos e podemos assumir, né, o controle e a direção das nossas ações e decidir falar, não falar, fazer, não fazer. Então eu te convido agora, pega um papel e uma caneta e escreva essa frase. Eu decido ser um líder que você completa. E que vai todos os dias fazer e que vai inspirar a equipe todos os dias a... E aí você completa.
Para finalizar essa minha aula, eu quero deixar aqui uma história super inspiradora de um dos meus grandes exemplos e ídolos como empresário, como ser humano, que é o senhor Walt Disney, uma das empresas, um dos exemplos que eu tenho mais estudado. E vou contar para você a história de como ele se relacionava com a sua equipe. A partir dessa história, você já vai conseguir entender tudo. O senhor Walt Disney, ele começou sua carreira primeiro fazendo filmes animados, né, lançando aí vários desenhos, o Mickey. Ele teve uma história, não vou entrar tanto em detalhes aqui, teve um personagem que ele chegou a perder, depois ele lançou o Mickey e tal. Chegou na Branca de Neve, que foi o primeiro longa-metragem que já foi super revolucionário na época e ganhou vários Oscars. E aí ele foi crescendo a empresa, e ele era um grande sonhador, ele era um grande visionário, e ele teve então a ideia de abrir um parque de diversões, né? Abrir um mundo encantado onde as pessoas pudessem esquecer da vida lá fora e se divertirem. Ele queria entregar felicidade a todas as pessoas de todas as idades. Ele queria um lugar onde as famílias pudessem ir se divertir, porque na época os parques de diversão ainda eram muito voltados para crianças. E aí o primeiro parque que ele fundou foi o Parque de Los Angeles, a Disneylândia, que existe até hoje. E ele, então, criou um apartamentozinho para ele ali na rua principal da Disneylândia. Ele criou um apartamentozinho para ele e às vezes ele dormia lá. Ele já tinha a casa dele, família dele, filhos, mas às vezes ele dormia lá na Disneylândia, nesse quarto dele aí. E quando ele estava no quarto dele na Disneylândia, ele mantinha um abajur aceso ao lado da janela. Então todos os seus colaboradores, todos da equipe sabiam que quando aquele abajur estava aceso, o senhor Walt Disney estava na casa, estava presente entre eles. Depois de um tempo, ele começou a projetar o Walt Disney World, que é o complexo que ele tem lá em Orlando. É toda uma história muito curiosa também em cima disso. E no meio do caminho, entre a projeção dos parques de Orlando e a sua inauguração, ele descobriu um câncer de pulmão super agressivo que levou a sua vida em alguns meses. Quando ele faleceu, apesar de a empresa Disney ter um outro sócio, que era o irmão dele, o Roy, para tocar, os colaboradores ficaram muito apreensivos, né? O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com a empresa? Tal. E aí, um colaborador deu a ideia e todos eles acataram de que, a partir daquele momento, esse abajur aí do senhor Walt Disney, ao lado da janela onde ele dormia quando ele estava lá, esse abajur ficaria sempre ligado e sempre aceso, porque era um sinal de que, enquanto a luz estiver acesa, o senhor Walt Disney está conosco. Então, mesmo ele já tendo ido aí para o outro mundo, passado dessa vida, nós decidimos, eles se apropriaram daquilo e nós, colaboradores, decidimos manter o abajur sempre aceso em sinal de que ele sempre está e estará aqui conosco. E depois, essa mesma janela com esse mesmo abajur foi replicada lá no Parque de Orlando, no Magic Kingdom, justamente para homenagear a sua história e para reforçar a presença dele entre todos os colaboradores. E aí, com essa história, que eu gosto muito, eu te pergunto, sua equipe deixaria a luz acesa para você? Quando você sair, quando você sai, a sua equipe deixa a luz acesa para você? É esse impacto que você está gerando neles? Então aproveite. Um dos meus principais objetivos com esse curso e com todo esse conteúdo que eu estou entregando aqui para você é justamente te ajudar a ser essa pessoa. A pessoa que faz diferença, a pessoa que impacta positivamente, a pessoa que pode sim ter um relacionamento muito mais leve, muito mais produtivo e de união com a sua equipe. Chega de disputas veladas, eles só fazem isso, o chefe também é ruim, chega. Eu quero ajudar aí você a criar um mundo, pelo menos que o seu mundo seja mais leve, mais produtivo e que você e a sua equipe possam atuar em verdadeira parceria para que um deixe a luz acesa para o outro quando vocês não estiverem mais presentes. Fez sentido essa reflexão? Espero ter te ajudado. Deixa aqui para mim no seu comentário que tipo de reflexão isso gerou em você, que tipo de efeito isso gerou em você. E lembre-se, tome a sua decisão. Que tipo de líder você decide ser daqui para frente? A sua história pode ser contada de forma diferente daqui para frente. É tudo uma questão de ação da sua parte. Decida e haja de acordo. Combinado? Um beijo!